Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13, veja o que diz a palavra. Mateus capítulo de número 16, a partir do versículo de número 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e alguns profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Versículo 21. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, nós lemos a Tua palavra. Te pedimos, ó Deus, nesse momento, abre os nossos olhos, nos faz contemplar as maravilhas da Tua lei, nos edifica em Teu Evangelho, nos aviva com a Tua palavra. É o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Há um livro escrito pelo pastor presbiteriano, que hoje já está na glória, chamado Timothy Keller. O livro tem esse título: Ego Transformado. Ego Transformado. Esse livro trata sobre como Deus, em sua infinita graça, bondade e poder, transforma o ego do pecador, o eu do pecador, o coração do pecador, a alma do pecador. Timothy Keller é enfático em afirmar que essa transformação acontece pela graça de Deus e pelo poder de Cristo. Nós estamos aqui diante de um texto onde a graça de Deus e o poder de Cristo são revelados para um público que estavam dizendo que Jesus é um dos profetas, para Pedro, que confessou que Jesus é o Cristo e que depois confessou que ele deveria não morrer e não ser crucificado, e que ele é então repreendido por Cristo. Como também esse poder, essa graça
são revelados para os próprios discípulos, ferindo assim o ego dos discípulos, ferindo o ego de Pedro, ferindo o ego de uma multidão que anunciava que Jesus era um profeta apenas. Ele fere o ego dessas pessoas, transforma, muda, apresenta então a sua graça e o seu poder. Ego transformado. É sobre isso que eu gostaria de tratar, tendo em vista o ego de Pedro que foi aqui transformado, o ego dos discípulos que foi aqui também transformado, e o ego de uma grande multidão que estava projetando em Cristo os valores do coração e não os valores do reino. Ego transformado. E a primeira verdade, meus irmãos, é que um ego transformado reconhece a identidade de Jesus. Porque o texto trata sobre isso no versículo de número 13. Perceba o que diz o evangelista Mateus narrando este fato. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Isto é, Jesus aqui está fazendo um questionamento acerca da sua própria identidade. O que é que o povo está dizendo sobre mim? O que é que o povo está falando sobre o Filho do Homem? Quem é o Filho do Homem? Quem eu sou? O que é que eles dizem acerca da minha identidade? E eles responderam no versículo 14. Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Eles estavam então projetando em Jesus aquilo que existia no ego deles, no coração deles. Eles estavam projetando em Jesus aquilo que eles achavam quem era Jesus. É um dos profetas. É o profeta Jeremias. É Elias. É um dos antigos. Eles estavam colocando sobre Jesus aquilo que eles projetavam, aquilo que tinha no coração deles. Infelizmente, isso acontece também nos nossos dias. Muitas vezes os pecadores estão projetando em Jesus aquilo que eles acham quem é Jesus. Muitas vezes nós projetamos em Jesus aquilo que nós achamos quem é Jesus. Tem gente que acha que Jesus é apenas um profeta, um mestre que veio ensinar algo importante para a sociedade. Tem gente que acha que Jesus é apenas um líder que veio liderar o povo de Israel. Tem gente que acha que Jesus foi um revolucionário lá em Jerusalém para revolucionar aquela região da Palestina. Tem gente que diz até mesmo recentemente que Jesus foi um dos grandes comunistas que já existiram na face da terra. Tem gente que diz que Jesus foi um grande servidor social apenas para trazer um tipo de revolução social no mundo. E talvez você pode pensar, isso é uma aberração, Jesus não é apenas isso. Mas talvez você no seu íntimo projete em Jesus algo que a Bíblia não diz que é. Talvez você ache que Jesus é aquele Deus que está para massagear o seu ego, que está para te servir, que está para realizar os seus pedidos. Tem gente que acha que Jesus é um mágico que vai apenas fazer aquilo miraculosamente que você necessita. Tem gente que acha que Jesus está em uma lâmpada mágica. Tem gente que acha que Jesus é um servidor. Tem gente que acha que Jesus está para servir e para obedecer os seus decretos. Tem gente que até decreta aquilo que Jesus tem que fazer. Eu decreto isso vai acontecer. Talvez você ache essa realidade muito distante, mas talvez existe uma coisa muito sutil no seu coração que você projeta em Jesus, mas que não tem parte com Cristo.
Eles estavam dizendo que ele era um dos profetas. O que é que você diz quem ele é? O que é que as suas ações revelam acerca do seu pensamento sobre Jesus? Entretanto, Pedro se levanta e responde no versículo 16, dizendo: Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus pergunta: o que é que o povo diz quem eu sou? Então eles respondem. E aí Jesus pergunta para os mais achegados: e vocês? O que é que vocês dizem quem eu sou? E aí então Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, tu és o Salvador. A palavra Cristo é um termo que denota o Messias, o prometido, o descendente da mulher que viria pisar na cabeça da serpente, então trazer salvação, redenção, libertação. O Cristo não é simplesmente um profeta, o Cristo não é simplesmente um exemplo, o Cristo não é simplesmente um instrutor, o Cristo não é simplesmente um líder, o Cristo é o Salvador, o Redentor. Ou seja, Pedro reconhece a real identidade de Jesus. Tu és o Cristo, tu és o Salvador, tu és o Salvador. Quando ele reconhece a identidade de Jesus, indiretamente ele está reconhecendo a sua própria identidade. Alguém que necessita do Cristo, alguém que necessita do Salvador, alguém que sabe que é dependente da salvação, alguém que reconhece o pecado, que sabe que é pecador e que precisa de um Salvador que vem para salvar o seu povo dos seus pecados. Não tem, meus irmãos, como nós reconhecermos a Cristo e confessá-lo como nosso Salvador, como nosso Senhor, sem entendermos o compromisso que isso gera no nosso coração, de também compreendermos que nós somos pecadores, que nós dependemos do Cristo, que nós dependemos do Salvador. Em outras palavras, Jesus aqui está ferindo o ego de Pedro, dizendo automaticamente, através dessa confissão, que Pedro depende de um Salvador, Pedro depende de um Cristo, Pedro depende de um Messias, Pedro depende de alguém que venha resgatá-lo. E essa confissão de Pedro, orquestrada e dirigida pelas palavras de Jesus, revelam, portanto, esse poder de colocar esse ego de Pedro, esse eu de Pedro, debaixo do senhorio de Cristo, dizendo que ele, Jesus, é o Salvador e que há necessidade, portanto, de um Salvador, de um Senhor. O que é que ele diz mais adiante, o versículo 17? Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Veja como Cristo está tratando com a natureza de Pedro, até mesmo dizendo: Pedro, você confessa isso, dizendo que eu sou Cristo, o Messias, o Salvador, mas isso não vem de você, Pedro. Isso não vem do teu coração. Isso vem do Pai que te revelou, do Espírito, do Deus, que é Espírito, que colocou em teu coração. Não é o teu ego, não é você, não é o seu coração, mas é o Pai que fez isso com você, que revelou isso para você. A dependência que nós temos, então, da graça de Deus em revelar para nós quem é Ele, quem é Jesus, e a necessidade que temos de Cristo, do Salvador, de entender que Jesus é o nosso Cristo, o nosso Salvador, a quem nós devemos depender, a quem nós devemos buscar, a quem nós devemos caminhar, porque não existe vida longe dele, não existe vida espiritual longe dele, não existe salvação longe dele, não existe céu longe dele, porque ele é o Salvador.
Ele é o Salvador. Versículo 18, então, também eu te digo, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Sobre esta confissão, Pedro, eu vou edificar a minha igreja. Que confissão? A confissão que tu és o Cristo. E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela, contra a igreja. Ou seja, a igreja vai avançar, a igreja vai pregar, a igreja vai anunciar esta confissão de que Jesus é o Cristo, e o inferno não vai prevalecer contra o avanço da igreja. E nós somos prova disso aqui no bairro Universitário, porque nós chegamos aqui apenas com uma única confissão de que Jesus é o Cristo. Nós chegamos aqui com uma única mensagem, que Jesus é o Salvador. Nós chegamos aqui e permanecemos apenas com essa verdade, o Evangelho da graça de Deus, que o povo deve se arrepender dos seus pecados e crer unicamente em Jesus Cristo, e que somente assim haverá vida eterna, salvação, perdão de pecados, justificação. E essa confissão e essa verdade, este Evangelho, portanto, que nós confessamos e pregamos, é a base dessa igreja, é o fundamento dessa igreja, é a pedra dessa igreja. A pedra dessa igreja, o fundamento dessa igreja não é A, não é B, mas é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. É por isso que nós avançamos, e avançamos com a mensagem, avançamos com o Evangelho, avançamos com a confissão, e as portas do inferno não prevalecem. É o Evangelho avançando, é essa confissão avançando, é o Evangelho sendo divulgado. E o inferno não prevalece, as pessoas ouvem o Evangelho e creem no Evangelho. Escutam o Evangelho e se arrependem dos seus pecados e creem no Senhor Jesus. Eu sou testemunha de muitas pessoas que foram confrontadas pelo Evangelho aqui, na IPBU, durante esse processo de plantação, que se não fosse outra coisa, se não fosse Deus, se fosse qualquer outra coisa, eu ia apanhar. Seria totalmente rejeitado. Mas porque é o Evangelho que confronta pecadores, o Espírito de Deus que tem transformado, pessoas se dobram a Cristo, confessam os seus pecados e creem no Senhor Jesus. São batizadas e professam essa mesma fé, dizendo: tu és o meu Cristo, o meu Salvador, o meu Senhor. E essas pessoas são ligadas ao céu, porque estão ligadas à igreja de Cristo. É um reconhecimento de quem é Jesus, mas em segundo lugar, é um entendimento da missão de Jesus. Porque, acompanhe o texto, versículo 21, veja. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Jesus passa a explicar para os seus discípulos que de fato é necessário que ele vá para Jerusalém, e em Jerusalém ele sofra, seja morto. Jesus está explicando a sua missão. Veja Pedro agora no versículo 22. Vamos ler juntos? E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Jesus apresenta a sua missão para Pedro
E o Pedro, que confessou que Jesus é o Cristo, é por isso que o Pedro não é a pedra, que é a igreja edificada, porque essa pedra agora é chamada de tropeço. Pelo próprio Jesus. Esse Pedro que confessou que Jesus é o Cristo, agora reprova Jesus. A palavra literalmente começou a reprová-lo. Talvez você pode perguntar, como é que alguém vai reprovar Jesus? Você teria coragem? Você diria para mim, claro que não, pastor. Será mesmo? Veja o tom de piedade, que Pedro tem. Jesus, não precisa sofrer, Jesus. Infelizmente, tem muita gente no meio da igreja que reprova Jesus em tom de piedade. Oh, coitadinho, ah, coitadinha, vamos deixar passar, tem problema não. É fulano de tal, é cicrano de tal. Não, mas existe uma missão, existe um valor, existe uma regra a ser estabelecida, existe um discipulado a ser caminhado. Não, mas não precisa sofrer tanto. Não precisa passar por isso. Irmãos, quando a gente escuta uma coisa dessa, o que é que a gente gosta? O que é que a gente quer? A gente quer ouvir isso mesmo. Alguém que chega para você e diz, não há a necessidade de sofrer. Não há a necessidade de passar pelo processo. Não tem problema, a gente dá uma ajeitada aqui. E tem gente até mesmo, presbítero Júnior, que gosta de burlar as regras, até mesmo da igreja, da missão, do discipulado, em tom de piedade. Não, pastor, vai afastar. Não, pastor, tem isso, tem aquilo outro. Eu me lembro de uma vez, um trabalho de plantação, não faz muito tempo, ano passado, logo no início, eu disse assim para a igreja, olha, a gente tem uma filosofia aqui, a filosofia é das crianças se comportarem na igreja, dos pais educarem os filhos para se comportarem no culto, e o culto vai ser assim. Aí teve uma pessoa que estava chegando, disse, não, pastor, faça isso não. Quando o senhor fala um negócio desse, o senhor afasta. Isso foi logo no início do trabalho. Afasta, diga isso não. Aí eu disse, é mesmo? Ele disse, é. Eu disse, pois eu vou continuar. Aí ele olhou para mim assim, é mesmo? É, vou continuar. Por que eu vou continuar? Porque eu entendo, biblicamente, que é função dos pais educar os seus filhos. Porque eu entendo, biblicamente, que os filhos também devem participar do culto. Que eu entendo também, biblicamente, que o departamento infantil tem a sua função, mas o departamento infantil não é creche. Que eu entendo também, biblicamente, que os pais não devem terceirizar a educação. E eu entendo biblicamente que existe um processo de omissão e que não vai existir nenhum tom de piedade para burlar aquilo que Deus colocou na nossa missão de fazer a vontade de Deus. Amém? Amém. Pedro reprova Jesus. E tem muita gente reprovando Jesus em tom de piedade para abraçar coisas que não são legítimas na missão que Deus confiou. Então, o texto diz no versículo 23, mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, o quê? Arreda, Satanás, tu és para mim
pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Pedro, irmãos, é aqui o que? Ferido por Jesus. O ego de Pedro é ferido. A compreensão de Pedro é ferida pela espada da palavra de Cristo. Cristo é tão forte que diz: arreda, Satanás, da vida de Pedro. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Há uma repreensão aqui. A pergunta que eu faço para você é: será que você realmente está pronto para receber das repreensões de Cristo, através da palavra de Cristo, através da pregação fidedigna do Evangelho de Cristo? Será que o seu ego pode ser ferido dessa forma? Será que o seu ego pode ser quebrado dessa forma? Será que a sua compreensão pode ser transformada? O seu achismo pode ser transformado? A sua percepção do que é a missão pode ser transformada? Será que você está aberto realmente para receber a palavra de Deus? O texto não diz aqui se Pedro ficou murmurando, se Pedro ficou lutando, se Pedro ficou rinchando, se Pedro ficou fofocando, se Pedro ficou falando mal. Mas, irmãos, imagine isso nos nossos dias. O que isso não poderia causar? Talvez alguém poderia dizer: eita, o Senhor Jesus agora passou dos limites. Eita, o Senhor Jesus agora causou um problema no meio da igreja. Eita, o Senhor Jesus falou palavras difíceis, magoou. Trazendo isso para o meu ministério, existe o que nós chamamos de aconselhamento bíblico. Existe aquilo que nós chamamos também de descascar pepino, né? Abacaxi. E todas as vezes que existe alguma questão que eu preciso resolver, eu digo: Reginaldo, Presbítero Júnior, vai à frente. Inclusive, eles já conversaram comigo isso. Irmãos, eu sou pastoreado pelo Reginaldo, pelo Júnior. Eles me botaram numa cadeira, oraram comigo: pastor, a gente está aqui para lhe ajudar, para lhe auxiliar. A gente oramos, eles pastoreiam o meu coração. E eu louvo a Deus, porque se Deus permitir, mais à frente, eu vou ter presbíteros que pastoreiam a minha alma, que eu posso confiar. Né? Mas quando a gente vai resolver um problema, uma exortação, uma reprovação, por causa do nosso tempo, das características do nosso tempo, eu fico pensando, não é 2 vezes, é 1, 2, 3, 4, 5. Com receio daquele coração, daquela alma, não receber as exortações. Com receio de não ser uma ovelha, de ser um bode. E do bode que dá cabeçada no pastor. Já viram um vídeo na internet? Uma vez mandaram para mim: o bode corre e dá cabeçada no pastor. O pastor está tentando correr do bode e ele vai atrás e dá aquela cabeçada. Só que isso pode acontecer também na igreja. Mas qual deve ser o meu papel? Agradar a Deus e aos homens. A Bíblia diz que os líderes da igreja darão conta a Deus de suas ações. Eu prefiro, irmãos, receber uma cabeçada de um bode do que um juízo de Deus. Pelo menos se revela que é bode. E eu não estou aqui para pastorear bode. Eu estou aqui para pastorear as ovelhas de Cristo. As ovelhas de Cristo. O ego de Pedro é ferido. Pedro é reprovado. Pedro é exortado. E Pedro então escuta das palavras de Cristo. Você não está cogitando das coisas de Deus. Porque Cristo diz: é necessário que eu vá para Jerusalém, que eu morra
e ressuscite ao terceiro dia. Terceira e última verdade, irmãos, é um reconhecimento não apenas da identidade de Jesus, da missão de Jesus, mas em último lugar, é um reconhecimento da nossa própria missão. Porque perceba o que diz o texto, versículo 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Muitos queriam andar com Jesus para receber as bênçãos, para receber os milagres, para receber as benécias. E aí Jesus fala: olha, se vocês querem me seguir, então se neguem, tomem a cruz e agora sigam-me. A caminhada com Cristo não é uma caminhada de supermercado, que você anda com Cristo para receber, para comprar, para ter, para ser servido. A caminhada com Cristo é um discipulado, e um discipulado real de abnegação, de renúncia, de caminhada para satisfazer a vontade de Deus e não a nossa própria vontade. Não é a sua vontade, irmão, é a vontade de Cristo. Não é o que você quer, você deve morrer para si mesmo. É satisfazer a vontade dEle. O reino dEle em nós, não o nosso reino, mas o reino dEle em nós, a vontade dEle em nós. Tanto é que Jesus explica no versículo 25, porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Jesus está comprometendo aqui os seus discípulos com o martírio. Quando ele fala, tome a sua cruz, ele está ligando a própria morte, a condenação, porque a crucificação, tomar a cruz, essa linguagem, na época, era uma linguagem muito forte para aqueles que eram condenados. Então todo mundo sabia que tomar a cruz era ser condenado à morte, a pior morte daquele tempo. Então Jesus está comprometendo os seus discípulos com a morte. Mas tem gente que quer se livrar da morte. Tem gente que não quer morrer por causa de Cristo. E aí então Jesus explica: se você quiser salvar a sua vida, você vai perdê-la. Agora, quem perder a vida por minha causa, vai ganhar, vai achar. O que Jesus, portanto, está dizendo é o seguinte: a nossa missão não é ganhar a vida, mas é perdê-la por causa do reino de Deus. A nossa missão não é ganhar o mundo, mas é perdê-lo por causa dos valores do reino de Deus. A nossa missão não é nessa terra, mas a nossa missão é em viver o reino de Deus aqui e agora. Não os valores e padrões do mundo, mas os valores e o padrão do reino de Deus. Tanto é que Jesus fala no versículo 26, vamos ler juntos? Versículo 26, vamos lá? Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca de sua alma? O que proveito o homem vai ter se ganhar o mundo? Ganhar a vida, ter dinheiro, profissão, reconhecimento, título, mas não está no centro da vontade de Deus. Este aí vai perder a sua alma. Este aí vai perder a sua alma. É por esta razão, irmãos, que é melhor você perder certas coisas desse mundo para estar no centro da vontade de Deus. É melhor até mesmo você ganhar menos dinheiro para estar no centro da vontade de Deus. Rejeitar certas propostas que podem te dar um lucro maior, mas que vão te afastar da prioridade do reino, para estar no centro da vontade de Deus. A sua prioridade não é aqui, não está nessa terra. A sua prioridade é em perder a sua vida por causa do Evangelho. E perder a sua vida não é simplesmente morrer fisicamente. Aqui fala sobre isso, mas é também morrer para si, na dinâmica do reino, no dia a dia, rejeitando certas vontades carnais e propostas terrenas que vão talvez te afastar de estar mais perto de Deus, da igreja e da prioridade que Ele tem para a sua vida. O que é que você quer? Você está vivendo para o mundo ou para Deus? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Ou seja, Jesus está identificando a nossa missão, que é perder a nossa vida.
para então ganhar a vida que Deus promete para nós. Ronaldo Lindório certa vez disse que a primeira missão do cristão é morrer. Morrer para si, morrer para o mundo, morrer para certas propostas que podem te afastar ou tirar o teu tempo da presença de Deus. O ego aqui foi transformado. O ego de muitos discípulos, o ego de Pedro e o ego de uma multidão. Será que Deus tem liberdade também para transformar o seu ego? Para ferir o seu coração? Para mudar a sua postura? Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar.